Irmãos e irmãs da Sexta Igreja, graça e muita paz. Para nós é um motivo de grande alegria, um privilégio e uma honra podermos compartilhar um pouco do Evangelho nesse domingo, o terceiro após a Epifania, o terceiro domingo no tempo comum. Agradeço de público o reverendo Aguinaldo, pastor dessa igreja, agradeço ao conselho também. O texto indicado para o domingo de hoje, terceiro domingo no tempo comum, é o de Marcos, capítulo 1, dos versículos 14 ao versículo de número 20. Está escrito bem assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados irmãos e irmãs, até aquele momento Jesus havia cumprido os seus passos em obediência ao Pai, na sua missão, de maneira discreta. Assim fora por ocasião do batismo, quando se deixara batizar-se por João o Batista nas águas do Rio Jordão. Assim também por ocasião das tentações que sofrera por parte de Satanás e o vencera. E agora chegará o momento de dar início ao seu ministério público na Galiléia. Jesus vem para a Galiléia. Esse texto nos faz, de certa forma, e nos lança uma série de desafios. Jesus nos confronta e nos provoca positivamente à luz do Evangelho, para que nós, à semelhança dos seus seguidores no passado, nós também possamos nos dispor a segui-lo ainda mais de perto. Jesus está querendo-nos mais próximos a Ele, a que nós olhemos com mais atenção ao Evangelho, a que nós ouçamos a sua fala com maior interesse e que nós absorvamos as suas verdades como elas são. Algumas verdades presentes nesse texto se fazem necessárias destacar, pelo menos algumas. Primeira grande verdade está por detrás dessa expressão: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido significa que se trata de um tempo determinado. Ou seja, não se trata de um tempo qualquer, mas é um tempo profético, conforme os profetas no passado estiveram sinalizando esse tempo que agora já está acontecendo. Não mais com discrição, mas de maneira pública. Diferente da situação do próprio batismo e das tentações sofridas por Jesus, ou até mesmo do primeiro milagre de Jesus, que não aparece no Evangelho de Marcos, mas aparece no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4, onde nós encontramos ali aquele momento em que Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná da Galiléia. E Maria tenta apressar esse tempo. Chega Jesus e fala: acabou o vinho.
Mas Jesus lhe responde com muita autoridade conferida pelo Pai, respondendo: ainda não é chegada a minha hora. Meus irmãos e irmãs, isso é profundo. Jesus tem a sua hora, o seu momento certo, o seu momento exato. A hora de Jesus pode não ser a nossa. O nosso relógio pode ser mas o relógio tempo do Mestre é outro. Então aprendamos que para Jesus existe um momento determinado. Amém? Uma outra grande verdade que nós encontramos nessa parte do Evangelho, e essa parte é considerada, inclusive, por muitos estudiosos como sendo a essência do Evangelho, é a expressão o reino está próximo. E próximo vem da palavra grega pómenos, que tem um sentido bidimensional, ou seja, duas dimensões, a do tempo e do espaço, o histórico e o geográfico. O tempo, o cronos, e o geográfico, o kairos. Mas deixando de lado os termos gregos, foquemos mais num significado que retrata de uma maneira concisa e muito clara para todos nós o que significa próximo, significa bem pertinho. E exatamente isto que Jesus está querendo comunicar àqueles que ali estão. O reino está ao lado de vocês, está diante de vocês, está entre vocês, vocês não enxergam, vocês não percebem. Está bem ao lado. Está diante de vocês e vocês não conseguem enxergar. O reino está próximo. E é bem assim, meus irmãos e irmãs, está do nosso lado, está à nossa frente, está bem pertinho de nós e nós não estamos vendo. Na presença de um irmão, de uma irmã, de um nosso semelhante em necessidade, nós exercemos a nossa cidadania de cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Jesus está dizendo, aqui está o reino, eu sou o reino. Eu sou a paz para aqueles que não têm paz, estão em tormento. Eu sou a justiça para tantos que estão sendo injustiçados. Eu sou a verdade para tantos que estão sendo enganados por tantas mentiras. Naquela época já estavam presentes os fakes, ainda que sem internet, mas muitas mentiras fluíam, corriam à solta acerca de Jesus para incriminá-lo, para descredibilizá-lo, para incriminá-lo, persegui-lo e chegarem onde chegaram com Jesus. Jesus está dizendo, quando ele diz que o reino está próximo, que eu sou o reino, eu sou a eternidade que vocês precisam, a vida eterna, porque esta vida é breve. Assim é Jesus. Assim é Jesus. O reino está próximo, bem pertinho de nós. Amém? Uma outra grande verdade também desta parte do Evangelho é acerca do arrependimento, na expressão de Jesus, dizendo arrependei-vos. Arrependimento. Evangelho que não apregou sobre o arrependimento, mensagem, mesmo que diga que é de Jesus, mas não tem esse ingrediente, esse elemento, não é verdadeiro. É mensagem falsa. Como falsos são muitos evangelhos que estão por aí, como falsos são muitos cristozinhos que estão por aí, como falsos também são muitos messiazinhos que estão por aí, e estão enganando muita gente, atraindo muitas pessoas, inclusive, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. O evangelho genuíno é o evangelho do arrependimento, que é necessário, que é o ingresso ao reino
de Deus, o arrependimento. Jesus está nos ensinando sobre isso. O que nós temos sido, meus irmãos e irmãs, nesses dias? Perguntemos-nos a nós mesmos, tenhamos coragem, humildade suficiente, nos disponhamos a isso, a estarmos lançando essa pergunta para nós mesmos, até que ponto nós temos sido religiosos, mais religiosos? Até que ponto nós temos sido, de fato, de verdade, seguidoras e seguidores de Jesus Cristo? O que está pesando mais nessa balança? A religiosidade ou a espiritualidade consistente que advém de Jesus e do Evangelho do Reino de Deus? Isso está claro nesse texto. É preciso ser considerado, sem dúvida nenhuma. É indispensável para todos nós estarmos nos arrependendo, porque nem sempre nós somos aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Jesus quer de cada um de nós. O arrependimento, conforme aparece no Evangelho de uma maneira muito clara nesse texto, é necessário a todos, não crentes e crentes, também ou sobretudo. Ou será que nós os julgamos tão perfeitos, tão inerrantes, tão certinhos, para nós não termos do que nos arrepender? O próprio João vai escrever numa das suas cartas, na primeira carta, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Se nós dissermos que não temos pecado, estamos fazendo como que mentirosos e a verdade não está em nós. Ainda bem que ele não parou por aí, ele continua no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda bem, ai que alívio. Com isso, Deus nos desentuba, falando por metáfora. Com isso, nossa alma é oxigenada. Recebemos o oxigênio de Deus. Com isso, muitas das vezes, nós saímos da UTI da nossa vida. Amados irmãos e irmãs, Jesus da Bíblia, Jesus do Evangelho, é aquele que nos chama ao arrependimento. Porque sem arrependimento não há vida. Vida sem arrependimento não é vida real, não é vida verdadeira, não é vida abundante, como a Bíblia, o Evangelho nos propõe. Não é. Não há vida verdadeira sem arrependimento. Sem arrependimento não há vida de fato. Lutero, ao considerar o arrependimento, lhe dizia, bem assim, a fé e o arrependimento andam de mãos dadas, porque sem arrependimento não há fé verdadeira. Há desespero. A fé e o arrependimento andam de mãos dadas. A fé sem arrependimento produz desespero. A fé sem arrependimento, dizia ele, não é verdadeira. E se você concorda com essa afirmação, que é de alguém que experimentou ainda mais de perto do que creio que muitos de nós, diga amém. Porque é bem assim, em se tratando do Evangelho. Para concluirmos, conforme nós lemos, crede no Evangelho. E crer aqui não é simplesmente acreditar. Crer aqui tem a ver com confiar, e confiar tem a ver com entregar, e entregar tem a ver com entregar-se. Reverendo Messias Anacleto Rosa, sabiamente, um homem usado por Deus, usa muito essa expressão, orar, 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 confiar, confiar e confiar. Isso é entregar, ou entregar-se. No melhor lugar que existe, nas mãos de Deus. Amém?
Confiar é como o pai que diz para o filho, pula, e ele pula. E ele acolhe o filho, abraça, traz para junto de si, dá um giro, rodando ao vento, à brisa, celebrando aquele momento que o filho confiou. Que é um momento diferente do que também nos ensina, num contraponto, é claro, da experiência daquele alpinista que estava subindo a montanha, chegando quase no topo dela, veio a noite, escureceu, de repente escapou os pinos, ele desceu com corda e tudo, até um ponto que ele parou porque chegou no fim da corda. E já à noite, no escuro, esfriando cada vez mais gélida aquela noite, ele ali ficou e pediu um livramento para sua vida, e depois de um momento ouviu uma voz, corta a corda. Mas ele, inseguro, não o fez. Passado alguns dias, o encontraram morto, congelado a 1 metro do chão. Pensa nisso. Essa ilustração nos faz refletir sobre isso, sobre a confiança, entregar as coisas na mão de Deus e Jesus. Para segui-lo temos que confiar. Jesus está nos confrontando, como nós dissemos, está nos chamando, está nos desafiando, como estava desafiando aqueles pescadores da Galileia, homens rudes, sem currículo, falavam apenas o aramaico, uma língua desprezada ou desprezível naquele tempo. Tanto é que facilmente Pedro foi identificado pelo jeito que ele falava. O Pedro negador, que disse que não era do grupo, mas ele foi identificado pelo seu falar, pela sua linguagem. Nós também, meus irmãos e irmãs, estamos sendo desafiados, estamos sendo chamados, estamos sendo convocados por Jesus. Eles não eram perfeitos como nós não somos. Eles eram falhos como nós somos. Mas eles se dispuseram como nós devemos nos dispor, como pessoa e como igreja, de uma maneira particular e também como comunidade. Jesus, que se apresenta um tanto quanto desafiador, confrontador a cada um de nós, ele está propondo algo que estava propondo para aqueles discípulos naquele momento. O que ele está propondo é: troque as redes pelo reino. Vamos trocar nossas redes pelo reino? Muitas vezes a nossa rede pode ser a rede do orgulho. Precisamos trocar. Muitas vezes a nossa rede pode ser a rede do individualismo. Nós precisamos trocar. Muitas vezes a nossa rede pode ser essa rede tremenda que se estendeu pela face da terra, chamada ódio, que está enroscando tanta gente. Até mesmo alguns que se dizem cristãos ou cristãs, evangélicos ou evangélicas, estão se enroscando nessa rede do ódio. Vamos nos desenroscar dessa rede do ódio. O que Jesus está nos propondo é nós abandonarmos essas redes em nome do reino e estarmos seguindo, fazendo uma troca, na verdade, para sermos e fazermos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, como pessoa e como comunidade. Porque, meus irmãos e irmãs, muitos estão perdendo o foco. Há muitos e muitas que estão acreditando mais em fake news do que nas verdades do Evangelho. Mais do que isso, além de acreditarem, compartilham.
Mais que isso, além de compartilharem, defendem essas mentiras. Mais do que isso, além de defenderem, brigam por essas mentiras. Perdem amizade. Pior ainda, quebram a comunhão com irmãos e irmãs por conta de mentiras. Infelizmente, não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para nós estarmos amando uns aos outros. No chamado de Jesus é muito claro sobre isso, para que nós sejamos um. Para que nós sejamos um. Para que o mundo creia como ele era um com o Pai. Então, amemos uns aos outros. Nos desenrosquemos das redes que nos atrapalham nesta vida. Porque o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém.